Olá, vamos ver agora como criar um gráfico de velocímetro. Primeiramente, nós vamos criar a parte do gráfico, onde vai mostrar as divisões. Ele vai de 0 até 100%, então nós vamos criar 10 divisões de 10% cada uma. Então, primeiramente, vou selecionar do A1 até o A10. Vou aplicar a formatação de porcentagem. No A1 eu vou colocar 10% e no A2 também 10%. Vou selecionar as duas células, o A1 até o A2, e no auto-preenchimento, clico, seguro e arrasto até a linha 10. Então, ele vai repetir o 10% 10 vezes, que aí dá um total de 100%, que no caso é o total do nosso gráfico. Muito bem. Com ele selecionado, vou na guia Inserir, no grupo Gráfico, e aqui vou escolher o gráfico de rosca. Repare que ele já colocou aqui as divisões. São 10 divisões, cada uma de 10%. O título, vou dar um clique. Ele selecionou o título. Vou dar um delete. Aqui embaixo na legenda, vou dar um clique e vou dar um delete também. Pronto. Só que essa parte aqui ficou muito fina. Então, é ideal que deixe um pouco mais grossa para ficar mais visível. Botão direito, formatar série de dados. Ele abriu aqui do lado direito. Do lado direito, nós temos o tamanho do orifício da rosca. Orifício que é esse buraco aqui. Então, esse buraco tem 75%. Já que eu quero esse buraco menor, então eu vou diminuir a porcentagem. Ao invés de 75%, eu vou colocar 55%. Dou Enter e repare que ele já alterou. Muito bem. E ó, como já ficou diferente o nosso gráfico. Vou selecionar a área do gráfico, que é essa parte branca. Na guia Formatar, o preenchimento vou deixar sem preenchimento e o contorno sem contorno. Que ele ficou totalmente em branco. Que é legal quando a gente vai aqui no nosso dashboard, né? O ideal é que a gente deixe totalmente em branco. Muito bem. Agora, esses itens aqui, eu vou tirar a cor. Então, no formatar, o preenchimento eu vou também deixar sem preenchimento. E na cor do contorno, eu vou deixar um tom de cinza. Esse daqui, ó, mais clarinho. E eu tenho ele aqui, ó. Certo? Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou, aqui na coluna D, colocar as variações de cor que eu quero. Que no caso vai ser o vermelho, o amarelo e o verde. Então, esse gráfico ele pode ser vermelho, amarelo ou verde. E vou criar uma auxiliar. Em qual situação que será o vermelho? Quando o percentual for até 40%. Então, C. Aí eu tenho que indicar qual que vai ser a célula que eu vou usar como referência. Eu vou usar aqui o H1. Se o H1 for menor ou igual, qual que é só menor que 40%? Que 40%, então ele vai receber o próprio H1. Caso contrário, zero. Muito bem, ele retornou zero porque o H1 aqui não tem nada. Para o amarelo vai ser de 40% até 69,99. Então, no caso aí, abaixo de 70, tá? Vou usar a função C junto com a função E, porque eu vou analisar, nesse caso, duas condições. Se o valor do H1 for maior ou igual a 40%, ponto e vírgula, e o valor do H1 for menor que 70%. Então, se for de 40% para cima e menor que 70%, ele vai ser o tom de amarelo. Fecha parênteses da função E, ponto e vírgula, então vai ser H1. Caso contrário, vai ser zero.
fecho parênteses e dou Enter. Para o verde, vai ser maior que 70%. Maior ou igual a 70%. Igual C, abro parênteses, se o valor do H1 for maior ou igual a 70%, então vai ser o valor do H1. Caso contrário, será zero. E pronto. O que nós temos que colocar? Igual 1, porque 1. 1 é referente a 100%. Menos o valor do vermelho, menos o valor do amarelo, menos o valor do verde. Vou dar um Enter. Aqui eu vou selecionar e vou colocar em símbolo de porcentagem. Muito bem. Aqui no H1, H2 e no H3, vou selecionar, mesmo não tendo nenhum valor, eu vou selecionar essas células e vou colocar também porcentagem. Por que eu vou colocar porcentagem? Aqui será o nosso valor, aqui será o nosso ponteiro e aqui será o auxiliar. O percentual aqui, conforme eu digito, ele já modifica aqui para a gente. Conforme eu modifico, ele já cria aqui para a gente. O ponteiro, o que ele será? Um percentual qualquer por enquanto. Então, vou deixar aqui como 25% para o ponteiro. E o auxiliar será 1, porque 1, referente a 100% também, menos o valor, menos o ponteiro. Então, é 100% menos o percentual do valor, menos o percentual do ponteiro. Pronto, nós temos aqui. Agora, o que eu vou criar? A parte das cores, né? Porque nós temos aqui que fazer o preenchimento de acordo com cada cor. Vou selecionar esse intervalo, que são as cores, e o auxiliar. Vou inserir um gráfico de rosca também. Repare que nós já temos aqui, ó. Deixa eu arrastar ele aqui para o lado. Nós já temos aqui, ó. Posso tirar o título. O que eu tenho que observar agora? O azul é a cor vermelha. Então, vou dar 2 cliques nessa legenda, nessa série de dados em azul. 2 cliques. Vou formatar para o preenchimento vermelho. Agora, se eu mudar aqui o valor, colocar, por exemplo, 50, essa parte aqui, laranja, é o meu amarelo. Vou dar um clique para selecionar a série de dados e mais um clique somente para selecionar a série de dados do amarelo. Que no caso, essa parte laranja aqui. Vou mudar para amarelo. Vou colocar agora 90%. Essa parte em cinza é referente ao verde. Vou dar um clique para selecionar toda a série de dados e mais um clique na parte cinza e vou mudar a cor para o verde, esse tom de verde. E essa parte laranja é o auxiliar. O auxiliar eu não quero exibir, então vou selecionar essa parte auxiliar e vou deixar sem preenchimento. Porque conforme eu mudo aqui, ele já vai mudando as minhas informações, certo? Agora eu posso tirar aqui embaixo a legenda, deixo o gráfico selecionado, sem preenchimento e sem contorno. Muito bem, está aqui o nosso gráfico. Nessa parte amarela, vou clicar com o botão direito, formatar série de dados. Se o som não tiver amarelo, não tem problema, pode ser qualquer valor, qualquer cor, o verde ou vermelho, o importante é que você formatar a série de dados. Vou mudar para 55%, que é o mesmo valor que nós temos nesse gráfico aqui, certo? 55% nos dois. Esse gráfico, vou dar no Ctrl X, vou recortar. Vou clicar nesse gráfico e vou dar um Ctrl V para colar. Botão direito, alterar tipo de gráfico, combinação, vou deixar rosca e rosca.
Repare que está habilitado aqui, ó, a série. Nós temos o eixo X e o eixo Y, ó. Repare que nós temos aqui o eixo. Então, qual que vai ser o eixo secundário? De acordo com o que você selecionar, ele vai mudar a disposição, tá? Então, você pode ir alterando. Como eu quero aqui essas linhas na frente, então a série 2 eu vou deixar como eixo secundário. Vou dar um OK e pronto. Ele ficou desse jeito. Repare que nós temos aqui, então, já o nosso gráfico, uma boa parte montada. Conforme você altera aqui o valor, ele vai alterar a cor, né, automaticamente de acordo com o gráfico que nós criamos de rosca, já ficando dentro do encaixe certo. Certo? Muito bem. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar aqui em cima os valores, né? 10, 20, 30, 40%, assim por diante. Então, eu vou selecionar aqui do B1 até o B10. Vou aplicar a porcentagem. B1, coloco 10%. B2, coloco 20%. Seleciono as duas células e uso um autopreenchimento. Como do B1 para o B2 ele aumenta 10%, então para os demais ele também já considera e também aumenta 10%. Então ele acaba facilitando para a gente. Agora que nós temos aqui os valores, nós temos que adicionar esses valores aqui no nosso gráfico. Então vou selecionar, vendo esse sinal de mais, rótulo de dados. Repare que só em passar o mouse ele já coloca os valores. Mas eu vou clicar na setinha, mais opções. Esse último ícone aqui das opções de rótulo, opções de rótulo, vou clicar na setinha e nós temos aqui o valor. Vou desabilitar. Ele ainda ficou aqui os 10%, que é referente a essa primeira coluna aqui. Vou clicar aqui no 10%, ele já seleciona todos. Vou desabilitar esse valor. Pronto, ele já tirou. Agora, eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Valor a partir das células. Está aqui nessa caixinha, vou apenas selecionar do B1 até o B10 e vou dar um OK. Pronto, ficou com os valores que eu quero. Aí eu posso formatar, colocar em negrito e aumentar um pouco o tamanho da fonte. Muito bem, já temos aqui então os percentuais de 10 até 100%. Agora falta o ponteiro, que no caso o ponteiro nós vamos utilizar esses itens aqui, que é do G1 até o H3. O valor, o ponteiro e o auxiliar. Vou inserir um gráfico de pizza. Muito bem. Nesse gráfico de pizza, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui o título. O ponteiro nós sabemos que é o laranja. Repare que daqui é o ponteiro laranja, que é esse daqui. Vou tirar a legenda. Vou selecionar essa parte cinza. Lembra que dá 2 cliques. Vou no formatar, preenchimento sem preenchimento, contorno sem contorno. Vou na parte azul, preenchimento sem preenchimento, contorno sem contorno. Vou na parte laranja, que é o nosso ponteiro, preenchimento vou colocar preto e o contorno também vou colocar preto. E aqui, na espessura, vou colocar 6 pontos, 6 pt. Agora, no meu ponteiro, eu vou colocar como 0, para que ele possa ficar esse pauzinho. Então, no ponteiro, coloco 0 e ele vai ficar esse pauzinho. Vou selecionar aqui, vou selecionar sem preenchimento e sem contorno também. Vou diminuir o tamanho da caixa até um tamanho que eu achar que fique legal, mais ou menos no meio, ó. Muito bem. Deixa eu aumentar aqui pela diagonal para que fique um tamanho certo. Muito bem. Agora, vou inserir uma fórmula elipse. Vou segurar o Shift para sair um círculo perfeito. Vou pintar de preto e o contorno também de preto. Por quê? É o que vai ficar aqui no meio para a gente, tá? Para organizar, vou deixar selecionado aqui a elipse, seguro a tecla Ctrl, CTRL, clico no ponteiro e clico no gráfico.
e selecionou os 3. Alinhar, vou selecionar a opção centralizar, ficou no meio. Alinhar, alinhar ao meio, ficou no meio. E, agora para finalizar, agrupar, agrupar. Pronto, está o nosso gráfico montado. Conforme você altera o valor, colocar aqui 90%, ele já alterou. Se eu colocar 98%, ele alterou. Se eu colocar, vamos supor, 62%, ele alterou. Então, de acordo com o valor, ele vai alterando todo o nosso gráfico. Importante, nesse gráfico de velocímetro, nós usamos 2 gráficos de rosca, que um gráfico é a parte cinza e as divisões. O outro gráfico de rosca são as cores, que é o vermelho, amarelo ou verde, que é a indicação, e um gráfico de pizza, que vai ser o nosso ponteiro. Muito obrigado e até a próxima aula.